I'm just an ordinary human, ordinary ways. I'm just an ordinary human. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é meu canal Livros e Afins. Eu estou aqui para poder falar sobre livros nacionais. Um dos vídeos que eu mais gosto de ver no YouTube são Bookshelf Tours. Mas alguns Bookshelf Tours que eu vejo não tem um livro nacional pra contar a história. E quando tem, são aqueles livros que estão jogados no canto, sabe? Que elas nunca leem, que são livros de escola. E por isso eu decidi falar um pouquinho da minha relação com livros nacionais, como eu comecei a gostar de ler, quais são as autoras que eu gosto, quais são os que eu quero conhecer, pra assim, quem sabe, fazer alguém se interessar, não é mesmo? E eu vou começar o vídeo falando um pouquinho sobre como e quando eu comecei a ler livros nacionais. E eu comecei a ler livros nacionais em 2013. Eu tava procurando na internet algum livro interessante pra ler. E aí eu achei alguns blogs. E acabei caindo meio de paraquedas no blog da Alimente. E ela escreve, ela não é, tipo, ela é uma autora, mas ela tem outros trabalhos, é publicitária, jornalista, se eu não me engano. Mas ela também escreve no blog histórias, e as histórias dela são muito legais, gente. Eu caí assim, sabe, bem de paraquedas, não conhecia nada. E acabei baixando todos os e-books que ela tinha lá pra ler. E li assim, no instante, todas as histórias dela eram muito viciantes. E a primeira que eu li foi Alma Gêmea por Acaso. E aí me apaixonei, inclusive eu li esse livro duas vezes no mesmo ano. E eu adorei essa coisa de me identificar com os personagens, sabe? Não é a mesma coisa que um livro internacional, mas só lendo que a pessoa percebe, sabe? As diferenças e como parece, sabe quando você tá em casa, sabe? É mais fácil de se identificar. Porque são histórias que se passam perto de você, sabe? Então é muito interessante, eu adorei. E então eu acabei baixando vários livros dela também. Outro que eu gostei muito foi O Amor Está no Quarto ao Lado. Esse, se eu não me engano, ele tem também versão física. E ele também é muito, muito fofo. Tem um que é tipo a continuação de O Amor Está no Quarto ao Lado, que é o Fonte do Amor. Então eu baixei vários livros dela, li vários. Inclusive tem alguns que eu não li, eu pretendo ler. E eu adorava ler todos os livros dela. Então eu vou deixar o link aqui do blog dela, caso alguém se interesse. Porque eu adorei os livros dela e são de graça, então, né, gente? E outro livro também que eu conheci, assim, aleatoriamente, foi o livro Vale das Sombras, da Maria Fernanda de Souza. E eu achei muito incrível, porque ela montou meio que, tipo, uma fantasia. E é brasileiro, então, tipo, meio com índio. E, tipo, não é, tipo... Eu não sei explicar, gente, mas tem a ver com pessoas se transformando em animais. E, tipo, o menino, o principal, ele é albino. E é muito diferente a história. Então eu acabei me surpreendendo bastante com o livro. E achei muito fofo. E se eu não me engano, ele tem menos de 200 páginas. Então eu li no instante, eu li num domingo. E eu achei muito incrível, eu adorei. E parece que ele vai ter continuação, porque ele tem... O final fica meio aberto, sabe? Então eu achei muito interessante também. Foi na época também que eu tava conhecendo um pouco dos canais literários. Naquela época eu não tinha quase nenhum canal, tinha poucos canais, pelo menos que eu conhecia. Era mais a Tati Feltrin, o Bruno, do Minha Estante, a Pan. E alguns canais pequenos, que na época eram pequenos. Eram canais que eram mais recentes naquela época, sabe? Que eu fui conhecendo e eu achei muito incrível. E aí, vendo um desses canais, tinha bastante menina blogueira que fazia vídeo. Eu fui vendo esses canais assim, que eu acabei conhecendo a série Fazendo Filme da Paula Pimenta. Aí eu pedi no final do ano pra minha mãe de presente de Natal, e ela me deu. Então eu me apaixonei, gente. Eu li essa série o quê? Em menos de uma semana. E eu me apaixonei porque ela tinha cara de vida real, sabe? De... Parecia que eu poderia conhecer os personagens, que eles poderiam ser meus amigos. E eu me identifiquei muito com a Fanny porque ela é super apaixonada por filmes. E cada comecinho de capítulo tem um trecho de algum filme que ela gosta. Então é muito fofo, muito fofo. Era muito filme que eu conhecia. E misturou aquilo com livros. Então, gente, eu me apaixonei. E pelo Léo também, porque ele gosta muito de música. Então ele vai tendo algumas músicas que eu gosto também. Então eu acabei me identificando muito, adorando muito a série. Fiquei muito triste quando acabou, fiquei meio nostálgica. Então ele acabou me marcando bastante
meu início de vida de leitora. Aí eu comecei a conhecer os livros com uma pegada mais adulta, mas as personagens já não eram mais adolescentes, eram mais adultas de 20 e poucos anos. E eu acabei conhecendo, então, o Procure Seu Marido, da Karina Risse. Eu via bastante menina falando bem dela em blog. E eu peguei pra ler esse livro aqui, na época eu li em e-book. E eu li, assim, rapidão. Eu lembro que foi, assim, 2, 3 dias no máximo. E ele é um livro bem grossinho, então, tipo, gente, eu me apaixonei pela história, pelos personagens, pela Alicia, porque ela era toda doida. E eu fiquei tipo, gente, que divertido. E era muito gostoso de ler. E a Karina Risse, ela também tem uma escrita muito gostosa, sabe? Muito fluida. Então eu acabei lendo rapidão. E depois, no vídeo das meninas, eu conheci então Perdida, que foi lançado antes do que Procura Seu Marido, mas eu acabei conhecendo Procura Seu Marido antes. E Uma história interessante sobre esse livro foi que eu corri atrás dele em várias livrarias. Naquela época eu não comprava muito livro na internet, então eu corri atrás dele em várias livrarias e nunca achava. Aí eu achei numa livraria, paguei 40 e poucos reais nele. Aí depois, uma semana depois, eu achei ele em outra livraria por 19. Eu quis, tipo, chorar. Mas enfim. eu adorei a história, então não me arrependi de ter pagado caro. Também, do mesmo jeito que Procura Seu Marido, eu achei fofa, eu achei gostosa de ler. Eu acabei gostando um pouco mais de Procura Seu Marido, porque, assim, aqui a história se passa num tempo meio Jane Austen, sabe? E eu amei o Ian, mas eu achei a Sofia um pouco bocó. E achei a Alicia mais esperta em relação a isso, porque ela, tipo, ela só vive da tecnologia, então, tipo... Tem alguns momentos que, tipo, ela escreve numa máquina de escrever e, tipo, ela não põe papel e ela fica horas fazendo aquilo, então... Enfim. Mas, tirando isso, eu adorei o livro, eu dei 5 estrelas também. E o Ian, ele é muito apaixonante, gente. Eu tô doida pelo segundo que lançou, que foi o Encontrada. Eu tô bastante curiosa, então eu adoro a escrita da Karina Risse, eu acho muito fofo. Aí, depois, quando eu comecei o canal, eu comecei a ver outros vídeos de com outros autores e outros autores brasileiros. E aí eu conheci esse livro que foi o Azul da Cor do Mar, da Marina Carvalho. E eu vi a sinopse dele, achei interessante. Fiquei bastante curiosa, vi bastante gente falando bem. E eu li também num domingo, foi muito rápido, gente. Eu li no instante. Me apaixonei pela história, pela escrita dela, era muito gostosinha de ler. E era muito fofinho. E, gente, é muito fofo. E é também aquela história que poderia acontecer com qualquer uma. Tem umas coisas nesse livro que não dá pra acontecer com qualquer um, porque é meio, tipo, meio coisa de livro. Mas, mas tirando isso... Eu me identifiquei muito com a personagem, achei ela uma fofa. Só que aí teve um problema. Esse aqui, eu falei que era da Marina Carvalho, né? Mas enfim. O livro primeiro, que foi esse aqui, que foi lançado dela, eu li depois. E aí, como eu li o segundo livro dela, que foi o Azul da Cor do Mar, eu li esse aqui esperando muito dele. E como muita menina também gostava dele, eu tinha expectativas muito altas nesse livro que não foram, assim, nem que eu não gostei do livro, mas eu tinha tantas expectativas que não foi, não superou as minhas expectativas, sabe? Então eu fiquei um pouco tipo, E assim, ele bem, pra quem curte bastante ou curtiu Diário de uma Princesa, vai com certeza gostar desse livro. Porque ele tem muita cara de Diário de uma Princesa. Eu só conheço Diário de uma Princesa por causa dos filmes, eu nunca li os livros. Mas eu achei muito parecido, sabe? Mas ele tem uma pegada mais brasileira. Assim, eu gostei bastante da personagem, mas eu não consegui me cativar tanto como eu tinha me cativado pelo outro. Então eu fiquei um pouco decepcionada. Mas não é culpa do livro, foi minha culpa por ter muita expectativa em cima dele, sabe? Mas eu achei muito fofo, gente, muito fofo. Então vale a pena. Ele virou uma trilogia, o que eu não achei muito legal. Mas pra quem gostou bastante do primeiro. Aí no ano passado, eu vi muita gente falando desse livro. Esse livro eu acabei conhecendo na Bienal, que foi As Batidas Perdidas do Coração. Eu achei a capa linda. E aí, depois eu vi muita gente falando sobre ele em vídeo, que eu acabei não comprando na Bienal, porque não tinha como comprar. Aí eu li e fiquei tipo, oh my god. O livro, ele também tem aquela pegada meio funny, porque todo começo de capítulo tem um trecho de alguma música. E são músicas também que eu conheço, porque é autora brasileira. Então ela cita muitas músicas, e é na época do MCN. São coisas que realmente se perdeu, gente, que você não vai ver mais. Então eu achei fantástico. Os personagens são muito legais. A Viviane, ela é muito assim, é um começo de meio patrocínio, mas ela é um personagem bastante forte, ela passa por bastante coisa. Então eu gostei bastante dela. E o
O Rafael também, ele é bem legal. Assim, o Rafael, como eu acabei lendo esse livro um pouco depois, assim, já ter lido bastante New Edit, eu não tive como comparar ele com o Travis, sabe? Porque ele tem uma pegada meio Travis, só que sem ser tão esquentado como o Travis. Mas, assim, ele tem aquela pegada de garoto bad boy, bonitão, baladeiro. Então, né? E ele trabalha como um bartender? Bartender não, barman? Eu não sei explicar, não lembro o nome. Mas, enfim, eu gostei bastante e é uma história muito incrível. E ela também tem muita cara de vida real, porque tem umas paradas muito loucas, gente. Então, aí, esse ano, eu comprei o livro Por que os Garotos Só Pensam Naquilo, do Fred Krueger. Esse livro é uma websérie, que é aquela série de internet que é lançada nessa aqui, se eu não me engano, é lançada no Tumblr. E eu não lembro, eu vi uns boatos de que era um autor chamado André. E depois eu vi que era uma menina chamada Nath. Mas eu não faço a menor ideia de quem escreveu. Mas enfim, se for um homem, foi o único homem que eu li dessa lista. Mas se for mulher, também, whatever. E vai contar a história de alguns garotos e é, tipo, muito realista. Tipo, muito realista. Tipo, tem sobre drogas, sobre baladas, bebidas, garotas e tudo que a gente passa no adolescente, sabe? Não que eu tenha passado por essa época de maconha, tá, gente? Mas a gente sempre conhece pessoas que passam, né? E... Mas, sabe, tão realista que você não tem como não se identificar, sabe? E, sei lá, escrito também, como é uma websérie, sabe? É bem, tipo assim, qualquer um que pegar esse livro pra ler vai gostar. Tipo, principalmente se você estiver começando a ler, se você quiser pegar, começar com um livro que vai te chamar mais te prender atenção, se você for jovem, principalmente, se você tiver lido muitos livros juvenis, ou se você estiver realmente começando e nunca tiver lido nada, provavelmente você vai gostar. Porque os personagens são muito reais, sabe? São muito realistas. E eu gostei bastante. Os garotos, eles não são mimizentos, assim, eles não são, eles são realistas. Então tem aquele garoto pegador que fica com todo mundo, que é o Fred. Tem aquele garoto mais nerd, mais romântico, que é o Matt. E tem aquele garoto mais, tipo, mais melancólico, mais, tipo, que sempre tá de mal com a vida, pessimista, que é o Thomas. Então são três amigos e a gente conhece a história. Eu achei muito fofo, eu gostei bastante. E é daquele que tem muito palavrão, tá, gente? Então tem gente que não gosta de com palavrão, você não vai gostar. O último dessa lista é então O Sábado à Noite, da Bobby Jewett. Esse livro eu já não vou poder falar muito sobre ele, porque eu não li, né? Eu vou ser sincera com vocês. Eu ia muita gente falando desse livro, então eu tinha bastante curiosidade de ler. E a Babi, ela tem um canal no YouTube. Olha aqui. Ela tem um canal no YouTube, então eu já conheci ela. E no canal dela ela fala sobre o livro, mas ela também fala bastante sobre K-pop. E logo quando eu comecei a gostar de K-pop, eu acabei conhecendo o canal dela. E todo mundo fala bem, todo mundo fala bem. E eu tinha bastante curiosidade, mas ele era um pouquinho carinho, né? Aí eu teve uma promoção e eu aproveitei e comprei. Mas um dos motivos que me fez querer comprar o livro foi porque a personagem principal se chama Amanda. E eu nunca tinha lido nenhum livro que a personagem principal se chamava Amanda. Então eu fiquei bastante empolgada. É isso, gente, desculpa, mas foi. Mas esse é um livro que todo mundo fala bem, sério. Também nunca vi ninguém falando bem, falando mal do livro. Ele é igual, tipo, a série Fazendo Meu Filme da Paula Pimenta, também todo mundo fala bem, todo mundo gosta. Esse aqui é uma trilogia. Se eu gostar, continuo. E se eu não me engano, ele também era daqueles livros, ele é uma fanfic. Que começou como fanfic, depois virou livro e fez bastante sucesso. Então, parece ser muito legal, gente. Bastante gente que gosta. Enfim, esses foram os livros que eu já li, as autoras que eu conheço. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo só pra falar de autores nacionais, porque eu achei interessante comentar um pouquinho. O Alto da Cor do Mar tem resenha, vou deixar na descrição. Fazendo Meu Filme também tem, mas eu não vou deixar porque a resenha tá horrível. Foi a primeira resenha do canal, inclusive. Inclusive foi isso, eu fiquei tão empolgada que o primeiro vídeo do canal que eu fiz foi a resenha de Fazendo Meu Filme, que inclusive é um dos vídeos mais vistos. Que é tipo uma porcaria, eu só fico falando, é muito bom, muito bom, leia. Então, não vejam resenha. Mas enfim, eu decidi falar um pouco sobre os atores que eu gosto, sobre os livros que eu já li. Porque quem sabe se você que tá vendo o vídeo nunca leu nenhum livro nacional, possa se interessar. Mas eu já esquecemos já. Tem 3 autores, 3 livros que eu quero bastante ler. São de autores masculinos, porque não sei se vocês perceberam, nenhum deles era menino. A maioria era menina. Quer dizer, tem ali que eu não sei se é menino ou menino, mas a maioria foram meninas.
Tem 3 autores masculinos que eu quero ler. O Maurício Gomide, Máquina de Contar Histórias, alguma coisa assim. E eu tenho bastante curiosidade para ler esse livro, eu vi bastante gente falando bem. Então ele tá na minha wishlist de livros nacionais. Outro livro nacional que eu também tenho bastante vontade de ler é o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Mário Quintana. Que é um livro que eu fiquei com bastante vontade de ler recentemente, porque eu vi um vídeo da Babs, do Letras de Batom, e que ela fala, tipo, super bem do livro. Eu fiquei bastante curiosa. E esse título é muito lindo, então eu imagino que seja legal. Tem um filme também brasileiro dele, então se eu ler o livro depois vou ver o filme, pra achar, né, pra ver o que eu acho. Mas enfim, primeiro eu pretendo ler o livro, que é um pouquinho carinho, né, é que eu não gosto, mas enfim. E o outro livro que eu tenho bastante vontade de ler é o Dias Perfeitos, acho que é Rafael Montes o nome dele. Também tenho bastante curiosidade porque até vai virar filme. Então eu fiquei bastante curiosa. É meio sobre um cara que é psicopata e tal. Então parece ser bem interessante. Então são esses 3 autores masculinos que eu quero ler. E depois que eu ler eu falo pra vocês o que eu achei, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreve no canal se você não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos. E comente aqui qual é o seu autor favorito nacional, se você gosta de ler livros nacionais.